Olá, hoje, segunda-feira, dia 25 de abril, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 16, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Depois que o Senhor lhes falou, foi levado ao céu e está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregavam por toda parte. O Senhor cooperava com eles e confirmava as suas palavras com os milagres que acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa segunda-feira, dia 25 de abril, a igreja comemora o dia do evangelista Marcos. O segundo evangelista dentre os quatro, e dos quatro evangelhos, ele é o mais breve, mas não tão menos importante. E no dia de hoje, a igreja traz para nós, dentro da sua liturgia, esses versículos do capítulo 16, aonde traz para nós o envio, a continuidade, a sequência do trabalho de evangelização que Jesus fez durante a sua presença aqui no meio de nós. Para o evangelista Marcos, ele passa de maneira muito rápida a ascensão do nosso Senhor, mas com o envio dos discípulos a pregarem o Evangelho. E através desse envio, Marcos também relata para nós as palavras de Jesus dizendo que toda a autoridade e poder era dado àqueles apóstolos, para que eles pudessem evangelizar com a mesma autoridade que Jesus ensinou a todos. E é muito importante que nós, como discípulos de Jesus, nós, como aqueles que cremos, que fomos batizados e que temos a responsabilidade de ser também um disseminador do Evangelho, nós precisamos entender que não adianta somente beber da água da fonte que brota do coração de Jesus, se essa água não nos der força para que nós possamos levar aos nossos irmãos a uma nova oportunidade. Muitos bebem desta água, saciam a sua sede e não são transformados. É como um sacramento recebido sem ter o efeito que é prometido. Só que nós temos a certeza que esse sacramento tem um efeito porque ele é uma graça de Deus sobre a nossa vida. Da mesma maneira como somos batizados, como diz a palavra, isso gera a fé em nosso coração. E através dessa fé gerada, é necessário que nós nos coloquemos a caminho a serviço. Não adianta beber desta água, receber a graça e não se colocar a evangelizar. Marcos foi discípulo de Pedro e deu a sua contribuição no processo de evangelização. Nós
devemos se assemelhar a Marcos, que mesmo não ter andado com Jesus, ele esteve com os discípulos de Jesus. E esse foi o grande impulsionador desse evangelista, para que pudesse trazer até nós a possibilidade de saborear Jesus na sua essência, na palavra. E nós precisamos ser como Marcos. Nós não caminhamos com Jesus como os apóstolos, mas nós fomos batizados, cremos em Jesus Cristo e por isso precisamos também evangelizar. E o evangelho deve ser através do testemunho desses que viveram todas essas graças, para que nós, através da nossa vida, possamos refletir aquilo que Jesus fez. Nós como leigos, devemos evangelizar com a nossa vida. E evangelizar com a nossa vida, ficando dentro de casa, se escondendo dos desafios do mundo, nós não vamos evangelizar ninguém. A única coisa que nós iremos gerar é mais medo nas outras pessoas. Porque elas olharão e falarão: se esses que creem têm medo de falar do amor de Jesus, quem sou eu? Então, a nossa vida deve servir de testemunho daquilo que Jesus pediu. Porque nós devemos ser o testemunho vivo do amor contínuo de Jesus. Ontem, na celebração de ontem, nós vivemos o dia da misericórdia, a festa que Jesus pediu e foi preparada para que nós pudéssemos nos aprofundar em sua misericórdia. A misericórdia de Jesus, ela é disponível para todos, mas para nós alcançá-los, nós precisamos ir ao encontro dela. E ir ao encontro é sair de onde estamos e ir em direção a Jesus. Jesus deixou uma ordem: ide e evangelizar, batizai-as. Nós devemos ir. Toda vez que encontramos Jesus, em qualquer passagem do Evangelho, nós vamos ver Jesus indo. Jesus não perdia tempo. Jesus não ficava parado. E nós devemos imitar a esse Jesus. Porque Ele nos dará força, nos dará discernimento e sabedoria do Espírito Santo para dizer a palavra certa na hora certa. Iniciemos essa semana, essa última semana do mês de abril, agradecendo a Deus e pedindo que, em nome de Jesus Cristo, nós possamos ser fiéis testemunhos da continuidade desses todos que creem e anunciam a palavra de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e uma ótima segunda-feira. Até amanhã.